Olá, amigos. Uma das relíquias mais sagradas e misteriosas da história humana permanece um enigma insolúvel para a ciência. Onde está realmente a lendária Arca da Aliança, o recipiente da presença divina, após milênios de sua aparente ocultação ou desaparecimento? Este objeto reverenciado carrega segredos que desafiam nossa compreensão até hoje. Sua história começa no deserto, logo após o êxodo dos israelitas do Egito. A narrativa bíblica revela que o próprio Deus ordenou a Moisés a construção de um objeto singular. Esta ordem divina não era meramente para um artefato, mas para um tabernáculo móvel e seu mais sagrado componente, a arca. As instruções foram incrivelmente detalhadas, demonstrando a importância do objeto. Deus forneceu a Moisés as dimensões exatas, os materiais a serem usados, e a forma precisa de cada elemento. Isso não era uma sugestão, mas um projeto divino para a manifestação de sua presença no meio do povo. A arca seria feita de madeira de acácia, um material resistente encontrado na região desértica. Seria revestida de ouro puro por dentro e por fora, simbolizando sua santidade e valor inestimável. Uma coroa de ouro percorreria sua borda, adicionando majestade e distinção a este recipiente sagrado. Sobre a arca, haveria uma tampa especial, conhecida como propiciatório ou tampa da expiação. Esta peça de ouro puro não era apenas uma cobertura, mas o local onde a presença de Deus se manifestaria mais intensamente, entre dois querubins de ouro batido, voltados um para o outro. E as Escrituras declaram: farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. E a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a sua largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles estarão voltadas um para o outro para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, 10, 11, 17 e 22. Dentro da arca, seriam guardados os objetos mais sagrados de Israel, primordialmente, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o testemunho da aliança de Deus com seu povo. Mais tarde, uma vasilha de ouro com maná, e o bordão de Arão que floresceu também foram adicionados. A Arca da Aliança era, portanto, o ponto focal do tabernáculo, a tenda da reunião no deserto. Ela representava a própria presença de Deus caminhando com os israelitas, um símbolo tangível de sua liderança, proteção e lei. Seu significado era incalculável para a identidade de Israel. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, a arca desempenhou um papel crucial. Ela ia à frente do povo, abrindo o caminho e mostrando a direção. Sua presença era um sinal visível da intervenção divina, um farol de esperança e segurança em terras hostis e desconhecidas. Um dos primeiros e mais dramáticos exemplos de seu poder ocorreu na travessia do Rio Jordão. Quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram as águas, o rio se abriu, permitindo que os israelitas passassem em terra seca. Foi uma demonstração clara da ação de Deus através do objeto. A cidade fortificada de Jericó testemunhou outro milagre. Por 7 dias, a arca foi levada em procissão ao redor das muralhas da cidade, acompanhada por sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, após 7 voltas e um grito, as muralhas desabaram, evidenciando o poder sobrenatural de Deus. A arca era, portanto, mais do que um baú sagrado, era um instrumento da vontade divina. Ela representava a vitória para Israel quando Deus lutava por eles e o julgamento para seus inimigos. Sua presença era temida e respeitada por todos que a conheciam ou experimentavam seu poder. No entanto, a arca não era um amuleto mágico. Durante o período dos juízes, em um momento de desobediência e arrogância israelita, ela foi levada para a batalha contra os filisteus. Contra a expectativa de Israel, a arca foi capturada. Um evento devastador e sem precedentes. A posse da arca trouxe desgraça aos filisteus. Em cada cidade onde a arca era levada, pragas e aflições inexplicáveis, incluindo tumores, assolavam a população. Sua divindade Dagon, inclusive, foi encontrada caída e quebrada diante da arca, demonstrando a supremacia do Deus de Israel. Após 7 meses de aflições, os filisteus, aterrorizados, decidiram devolver a arca a Israel.
Eles a colocaram em uma carroça puxada por vacas que nunca tinham sido jungidas. Este ato incomum solidificou a crença no poder e na santidade inerente do artefato, exigindo respeito rigoroso. Durante o reinado de Davi, uma tentativa de transportar a arca para Jerusalém terminou tragicamente. Uzá, um dos homens responsáveis, estendeu a mão para segurá-la quando os bois tropeçaram e foi fulminado por Deus. Este evento sublinhou a necessidade de estrito cumprimento das leis divinas. Davi, após este evento, entendeu a seriedade do transporte. Ele buscou as instruções corretas e, com grande reverência e celebração, a arca foi finalmente levada para Jerusalém. Este evento marcou a cidade como o centro político e religioso do Reino de Israel, a capital de Davi. Embora Davi quisesse construir um templo para abrigar a arca, Deus designou seu filho Salomão para essa tarefa monumental. O futuro templo em Jerusalém seria um lar permanente e glorioso para a Arca da Aliança, consolidando sua posição central na adoração israelita. O Templo de Salomão foi uma maravilha arquitetônica, construído com materiais preciosos e mão de obra especializada. Seu santuário interior, o Santo dos Santos, foi projetado especificamente para ser o local mais sagrado, o único a abrigar a Arca da Aliança, um espaço de santidade. Quando o templo foi concluído, a arca foi solenemente transportada para o Santo dos Santos. Neste momento crucial, a glória do Senhor, uma nuvem densa, encheu o templo, demonstrando a aprovação divina e a residência de sua presença ali. Era o ápice da adoração em Israel. A presença da arca no Santo dos Santos tornou o Templo de Salomão o centro espiritual do mundo para os israelitas. Ali o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no dia da expiação, para interceder pelo povo na presença do Altíssimo, sobre o propiciatório, junto à arca. Com o passar dos séculos, Israel e Judá experimentaram períodos de apostasia e reforma. A arca permaneceu no templo, mas o reino de Judá começou um declínio moral e espiritual, ignorando as advertências dos profetas e afastando-se da aliança com Deus, abrindo caminho para o desastre. No século 7 a.C., o rei Josias empreendeu uma grande reforma religiosa, restaurando o templo e removendo ídolos. Há uma menção bíblica onde Josias ordena aos levitas que recolocassem a arca no templo, sugerindo que ela havia sido movida ou ocultada em algum momento anterior. No final do século 7 e início do século 6 a.C., o Império Babilônico, sob Nabucodonosor, invadiu Judá. Jerusalém foi sitiada repetidamente, e o templo, a joia da nação, foi saqueado e finalmente destruído em 586 a.C., um evento cataclísmico na história judaica. Quando o templo foi destruído, muitos de seus tesouros foram levados para a Babilônia. No entanto, a Arca da Aliança não é mencionada entre os despojos. Este é o ponto crucial de seu mistério. A partir de então, os registros bíblicos sobre a arca cessam abruptamente, ela simplesmente desaparece. Este silêncio nos textos sagrados após a destruição do primeiro templo é o berço de uma das maiores investigações arqueológicas e históricas. O que aconteceu com o objeto mais sagrado de Israel? Foi destruída, roubada ou escondida de forma tão eficaz que nunca mais foi encontrada. Uma teoria predominante é que a arca foi destruída pelos babilônios. Sem o reconhecimento de sua santidade, poderia ter sido desmantelada por seu ouro ou simplesmente perdida em meio ao caos da pilhagem. Contudo, sua ausência nos registros babilônicos de tesouros é notável. Outra teoria, favorecida por algumas tradições judaicas, sugere que sacerdotes piedosos, prevendo a destruição iminente, esconderam a arca antes da invasão babilônica. Eles teriam utilizado passagens secretas e câmaras ocultas sob o templo, protegendo-a dos invasores estrangeiros. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, trouxeram novas informações sobre tesouros escondidos. Embora não mencionem diretamente a arca, o rolo de cobre, um dos manuscritos, descreve uma vasta lista de tesouros ocultos em vários locais em Israel. Isso alimenta a teoria da ocultação. O rolo de cobre detalha locais e quantidades de ouro, prata e outros artefatos. Sua linguagem enigmática e a falta de coordenadas precisas tornam a localização desses tesouros quase impossível. No entanto, ele prova que a prática de esconder objetos valiosos era real naquela época. Uma das reivindicações mais intrigantes vem da Etiópia, da Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo. Eles afirmam possuir a Arca da Aliança em sua igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na cidade de Aksum. Esta é uma alegação fervorosamente defendida e passada por gerações. Segundo a lenda etíope, o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, Menelik I, teria trazido a arca para a Etiópia. Ele teria visitado seu pai em Jerusalém e, ao retornar, levou consigo a arca, substituindo-a por uma cópia. Esta história é central para a fé etíope. Em Aksum, um monge guardião é o único indivíduo autorizado a ver a arca, e ele a protege até a morte. Esta prática estrita impede qualquer verificação externa, mantendo o mistério e a fé em torno da relíquia.
o que dificulta a investigação e a validação do relato. Críticos apontam a falta de evidências arqueológicas ou documentais para apoiar a reivindicação etíope, a ausência de qualquer prova material ou testemunho ocular confiável para o transporte da Arca de Jerusalém para a Etiópia levanta sérias dúvidas sobre sua autenticidade histórica. A presença de uma forte comunidade judaica na Etiópia, os Beta Israel, é usada como argumento em favor da teoria etíope. Sua história e práticas religiosas, que se assemelham ao judaísmo pré-talmúdico, são interpretadas por alguns como um elo com as antigas tradições israelitas. Outra linha de investigação foca nos complexos túneis e câmaras sob o Monte do Templo em Jerusalém. Arqueólogos especulam que, antes da destruição, sacerdotes podem ter escondido a arca em algum desses subterrâneos, esperando por um tempo de restauração, hoje acessos muito restritos. Uma teoria mais esotérica e popular, alimentada por ficção e especulação, liga os cavaleiros templários à arca. Durante sua presença em Jerusalém, eles teriam supostamente escavado sob o templo e descoberto a arca, levando-a para a Europa ou para um local secreto. Não há evidências históricas ou arqueológicas credíveis que corroborem as alegações de que os templários encontraram a arca. Essa teoria é em grande parte baseada em interpretações modernas e místicas, sem o suporte de fatos históricos verificáveis, permanecendo um campo de mistério e fascínio. Ron Wyatt, um arqueólogo amador, fez afirmações controversas sobre a descoberta da Arca da Aliança na década de 1980. Ele alegou tê-la encontrado em uma caverna secreta sob o Calvário, em Jerusalém, juntamente com o sangue de Jesus Cristo pingando sobre ela, um achado extraordinário. Segundo Wyatt, a arca estava cercada por vários artefatos do templo, e o sangue teria pingado através de uma fenda na rocha. Ele afirmou ter coletado amostras do sangue e que elas continham apenas 24 cromossomos, indicando uma origem divina, mas sem qualquer prova científica. As afirmações de Ron Wyatt nunca foram aceitas pela comunidade arqueológica ou científica. A falta de documentação adequada, testes verificáveis e permissão oficial para suas escavações levou à rejeição de suas descobertas como especulação sem base factual. Permanecem como meras alegações. A ausência da arca no segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico, foi notável. Este novo templo carecia do objeto mais sagrado, simbolizando uma mudança na forma como Deus se relacionava com seu povo, ou talvez a ausência de sua glória visível de outrora. O profeta Jeremias, antes da destruição do templo, previu um tempo em que a arca não seria mais lembrada ou reconstruída. Ele disse que as pessoas não sentiriam falta dela, nem fariam outra, pois o próprio Deus seria a arca para o povo. Uma nova era se anunciava. No Novo Testamento, a arca é mencionada metaforicamente no livro de Hebreus, como um tipo, ou sombra, das realidades celestiais. O escritor aponta para Cristo como o verdadeiro propiciatório, o cumprimento da função da arca, transcendendo o objeto físico. Assim, a Arca da Aliança, embora um objeto físico de imenso poder e significado, aponta para uma verdade espiritual maior. Sua ausência no cenário mundial pode ter um propósito divino, direcionando a fé para algo além do material, para a própria presença de Deus. A busca pela Arca da Aliança continua a cativar arqueólogos, historiadores e entusiastas. Expedições são periodicamente lançadas, especialmente em torno do Monte do Templo em Jerusalém, na esperança de descobrir o paradeiro desta relíquia milenar, mas sem sucesso até agora. Os desafios são imensos. A sensibilidade política e religiosa do Monte do Templo limita as escavações. Além disso, o tempo e a natureza podem ter apagado vestígios, ou a ocultação foi tão eficaz que a arca permanece inatingível, aguardando um futuro desconhecido para sua revelação. O mistério da Arca da Aliança também inspirou inúmeras obras de ficção, filmes e livros, solidificando seu lugar no imaginário popular. Este fascínio demonstra o impacto duradouro de um objeto que, mesmo ausente, continua a exercer uma poderosa influência cultural e histórica. Para os crentes, a arca é um lembrete do relacionamento de Deus com seu povo e de sua fidelidade. Sua localização física pode ser desconhecida, mas sua mensagem espiritual de aliança e presença divina permanece, transcendendo o concreto e alimentando a fé inabalável. A arqueologia tem um papel vital em fornecer contexto histórico para as narrativas bíblicas. Embora não tenha descoberto a arca, ela tem revelado muitas informações sobre a época em que a arca existiu, enriquecendo nossa compreensão do mundo antigo, sem respostas conclusivas sobre a arca. Independentemente de sua localização, o valor da Arca da Aliança reside em seu simbolismo.
Ela representa a lei de Deus, sua glória e sua promessa de estar com seu povo. É um elo tangível com a história de uma nação e sua fé profunda, forjada no deserto. Para muitos, a esperança de que a arca seja redescoberta um dia permanece viva. Uma tal descoberta teria implicações profundas para a arqueologia, para a história e para as comunidades de fé em todo o mundo, validando milênios de tradição e de busca histórica, até que um dia, se é que esse dia chegará, a Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Sua ausência é tão impactante quanto sua presença foi em tempos antigos, desafiando a razão e alimentando a eterna curiosidade humana. Talvez o seu real valor não esteja em ser encontrada fisicamente, mas em sua capacidade de nos lembrar do divino. A Arca da Aliança nos força a olhar além do tangível, para as verdades eternas que ela representava para o povo de Israel, e ainda representa para muitos, onde quer que esteja. A Arca da Aliança é um testemunho da ação de Deus na história. Ela evoca perguntas sobre fé, ciência e o inexplicável. Seu mistério perdura, mantendo viva a busca pela verdade e a crença na eternidade da presença divina no universo.